Olá! Hoje nós vamos falar sobre a virtude da obediência. A primeira ideia é que todos os valores que a gente acha importantes, como a segurança, a cultura, a saúde, as crenças, a religião, as próprias amizades, a gente precisa de orientação para viver esses valores, para ter uma certeza de que a gente está andando no caminho seguro. Essa orientação é a autoridade competente. E essa autoridade competente, se a gente tem confiança de que ela quer o nosso bem e que ela sabe mais do que a gente nesses assuntos, a gente vai obedecer. Então, o nosso papel é obedecer, e não é coisa de criança, é para a vida toda. A gente vai exercer a nossa liberdade, a nossa justiça, o nosso respeito à vida, obedecendo. Importante essas ideias. Então, a primeira coisa antes de obedecer é reconhecer as autoridades. Pense bem, uma criança pequena, qual que é a grande autoridade para ela? São os pais. Os pais são a referência. Você fala alguma coisa, ô Joãozinho, isso aqui não pode. Não pode mesmo, mãe? Isso aqui é importante. É importante, mãe? Importante, pai? Eles querem ouvir a referência dos pais. E quando há esse ambiente de confiança, um ambiente de exigência e carinho, como a gente sempre fala, a tendência natural é que os filhos obedeçam. Não tem as fases do não, do ir contra, né? Aquela ideia da autoafirmação da criança, mas ao correr da vida, a ideia é que os filhos aprendam a obedecer os pais, confiem nos pais cada vez mais, e essa confiança é refletida na obediência. Depois eles começam a ir à escola. Qual que é a autoridade na escola, né? São os professores. E as crianças têm que saber disso. E muitas vezes os pais não aprovam essa ideia, né? Às vezes vem discutir com o professor para defender o filho. Eu acho que tem que defender o filho, tem que falar com o professor, mas nunca desautorizar o professor. O professor é autoridade, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser obedecido na sala de aula. Para isso a gente fala de um ambiente de respeito em termos de linguagem, de cortesia, de regras, de diferenças, tanto por parte dos professores para os alunos, quanto dos alunos para os professores. Então, mas a autoridade é o professor. E o aluno, ele quer evoluir bem? Obedece. Obedece, pergunta na hora certa, faz o estudo em casa, faz as tarefas que o professor manda fazer, né? Tudo isso vai fluindo de uma maneira natural. Depois, com relação à saúde que nós comentamos, os pais levam os filhos ao médico, depois os filhos vão sozinhos aos médicos, mas a autoridade da saúde é o médico. Então, o médico vai falar, olha, você tem que comer menos, você tem que fazer exercício, você tem que tomar tal remédio. Qual que é o nosso papel? Obedecer. Ah, mas eu não estou afim. Tá bom, você não obedece, não vai se dar bem. Você está se colocando em autoridade numa questão que você não conhece, que é o problema da saúde. Depois uma lei, né? Eu estou tendo um problema de lei, o advogado. Eu vou conversar com o advogado, com autoridade referente àquele problema que eu estou tendo. Ele vai me orientar, baseado num estudo, num tempo que ele se preparou para aquilo, e eu vou obedecê-lo. Vou fazer o que ele me orienta. Vou dar uma causa para ele me defender, por exemplo. E assim por diante. Todas as profissões nos dão uma certa autoridade naquela área que a gente vai trabalhar. E a profissão mais importante é a profissão de pais. Então os pais também têm que se preparar para ser pais, né? Não basta simplesmente gerar o filho. Eles têm hoje em dia que estudar o temperamento dos filhos, estudar como é que funciona o desenvolvimento intelectual do filho, um pouquinho de neurociência, um pouquinho da parte espiritual para dar orientação religiosa, muitas vezes pedindo ajuda a um catequista, ajuda à igreja, né? Mas recorrer à autoridade é uma coisa natural. A prática, né, do pai ou de qualquer autoridade para ter, vamos dizer assim, o respeito e a obediência é primeiro a coerência, né? Vamos supor essa questão da dieta, né?
Você vai num nutricionista, num médico, mas o cara é um gordo, que ele cai pelos lados da cadeira e vai te falar de dieta. Você olha assim e fala, nossa, não tem muita coerência. Eu acreditar nesse cara se ele próprio não vive isso que ele está ensinando, isso que ele está pregando. Um professor que vai ensinar uma matéria que ele não conhece, começa a enrolar. Você fala, pô, perdi a confiança. Não vou obedecer, não vou seguir muito o que esse cara está falando. Mas suponha que você está bem preparado, você é um bom pai, você preparou. Então a ideia qual que é? Primeira coisa, a coerência, procurar viver aquilo que você ensina para os filhos, principalmente com relação às virtudes. Depois, a perseverança. Perseverança é não desistir. Às vezes ele vai falar, não, mas você insiste, aquilo é importante. E depois, a unidade entre pai e filho. Entre pai e filho não, entre pai e mãe. Falarem a mesma linguagem. Se o pai fala A, a mãe fala B, e o filho vai escolher falar com a mãe quando é um e falar com o pai quando quer outra coisa. Aí já gera uma falta de confiança. Então conversem e decidem o que vocês devem exigir dos filhos e que exijam que os filhos obedeçam a vocês. Algumas resistências, algumas complicações que existem são as seguintes. Primeiro, a má vontade. Pode ser assim, má vontade porque não quer fazer, ou má vontade porque não sabe como fazer. Você tem que arrumar a cama. Ele arruma... Não, ensina a arrumar a cama, mostra como é que faz, depois exige que ele arrume a cama direito. O estudo é uma confusão, então ensina para ele ter um horário, ter um lugar, ter as coisas em ordem, né? O material preparado, guardar o material depois que usar e depois uma rotina de estudo, um tempo de estudo que depois ele faz os exercícios, ele explica o que ele aprendeu e aí ele vai estudar bem. Então muitas coisas às vezes são desinformação de como fazer. Outras são a má vontade, como eu falei. Outras são desinteresse. A pessoa sabe que aquilo vai custar, então ela nem se mexe. Ela nem ouve às vezes o que a gente está falando. Tá? Então é importante chamar atenção. Olha para mim, eu estou te falando isso, você está entendendo? Isso é importante. Né? As coisas que são realmente importantes. E basicamente é isso, gente. Vamos viver a nossa autoridade, que é um direito que os filhos têm, que a gente exija, e vamos exigir a obediência. E os filhos, procurem viver essa obediência de uma maneira amável, cortês, né, não revoltosa, porque isso colabora muito para o ambiente de paz familiar, paz na escola, a paz nos relacionamentos. Tá? Então, vamos cultivar essa virtude essa semana, a virtude da obediência. E vamos cultivar a capacidade de exigir, que é a capacidade de ser uma autoridade, tanto dos pais, professores, etc. Ok? Até a próxima, gente.